Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, CDL no ar, seja bem-vindo mais uma vez a Santos FM 92.5, o programa Bom Dia CDL é uma realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater sobre os principais fatos da região e do país. A apresentação do Zé Torquato na equipe de produção, a coordenação de pauta de produção do Rick Santos, sonoplastia idem, e a participação da Jana Novaes, que inclusive vai convidar você a participar conosco. Mas vamos à apresentação da nossa bancada de comentaristas, começando pela advogada e psicóloga Ana Mara Simões. Ana Mara, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Zé, bom dia a toda a nossa equipe aqui presente e o meu bom dia especial aos ouvintes da Rádio Santos FM. Ok, e também a presença do Ronaldo Santiago, advogado e chefe do DEFEMP, Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias da Prefeitura de Santos. Ronaldo, bom dia. Bom dia, Zé, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Santos FM, bom dia, Ana Mara, bom dia ao nosso ilustre amigo que retorna aqui, o Zé Geraldo, satisfação em revê-lo, né? Bom dia a todos. Ok, é justamente por aí, nós vamos começar exatamente por aí com o nosso time completo das quintas-feiras, né? Isso para nós é motivo de alegria. Estamos recepcionando aqui o advogado, engenheiro, mestre em Direito Ambiental, José Geraldo Barbosa. Zé Geraldo, bem-vindo, você está estreando hoje aqui na Rádio Santos, mas teve uma viagem de trabalho, não é? E de realmente enriquecimento cultural. Sempre é bom esse intercâmbio com a Europa, foi o que você acabou de fazer. Nós estamos aqui te recepcionando de braços abertos. Bom dia, Zé, bom dia aos ouvintes, bom dia aos excepcionais companheiros aqui, a minha querida lusa brasileira Ana Mara Simões Martins, também ao nosso colega, amigo da prefeitura, né? Nosso Santiago. É isso aí. Né? E a sobrinha neta, aliás, encontrei o tio avô e falei da sobrinha neta, Diana Novaes, ao Rick, o insuperável Rick, que me deve umas músicas. É o doutor Norberto, você está se referindo ao doutor Norberto Moreira. Sem dúvida. Não, tio Neto. Ou tio avô? Tio avô. Falei com ele sobre a Jana Novaes. Exatamente. E promovida carinhosamente a neta preferida, vamos dizer assim, não vou criar discórdia na família, né? Mas estou suspeitando que isso tem um grande grau de realidade, Zé Geraldo. Não, e as fotos que eu vi com parentes meus na internet internacional, quer dizer, eu achei chocante. Vou ter que dar, inclusive, satisfação para a família, conversar, não, eu conheço, tal, etc. Zé Geraldo, então, você que tem toda essa dedicação, não é? Até em função do grande papel para a humanidade, vamos dizer assim, prestado pelo nosso conterrâneo, né? José Bonifácio de Andrade e Silva, e mais uma vez ele te levou a Portugal. Eu queria que você fizesse um breve resumo desta sua viagem. Especificamente nós tivemos na Universidade de Coimbra com o reitor, vice-reitor. Diga-se de passagem, é uma universidade, historicamente falando, há um clima astral de pesquisa, de conhecimento técnico. Portugal é um país muito organizado e muito inovador também, tecnicamente falando. Em Coimbra nós estamos lá com o intuito, já está sendo desenvolvido pela OAB em conjunto com a universidade, a Cátedra de José Bonifácio, não é? E, além do que, vamos firmar convênios entre as universidades de Santos e a Universidade de Coimbra para estudar a José Bonifácio à luz da ecologia, à luz dos direitos humanos, sobretudo sob o ponto de vista compatibilizar direitos humanos com sustentabilidade, né? Teve também lá, junto comigo, um reitor, o coordenador da Universidade da Unip, o Edson Monteiro, esteve conosco também lá. Então, de sorte que se as autoridades de Santos, as empresas de Santos, no que tange as universidades, resolverem investir, nós temos um caminho muito bom para transformar a nossa cidade num polo cultural de estudos sobre José Bonifácio. Porque
a nossa cidade, nessa nossa ida a Portugal, que não se restringiu tão somente a verificar os aspectos culturais e digamos, de cultura, de formação, de ciência jurídica entre José Bonifácio, mas também a germinação de duas cidades em termos de Rotary Club. O nosso Rotary Club de Santos é o mais velho do Brasil, é o terceiro mais velho do Brasil, vai fazer 90 anos agora em fevereiro, não é? E nós fizemos uma germinação com a cidade de Viseu, uma cidade muito rica, uma cidade onde há bastante ouro, corre ouro mesmo, ourivesaria, e tem uma excelente universidade. Além de Viseu, nós fizemos também com o Rotary Club Norte, uma germinação norte de Lisboa, que corre os grandes empreiteiros, os grandes construtores, os grandes arquitetos de Portugal. Aliás, eu quero dizer para vocês que a arquitetura de Lisboa nova, coexistindo com a Lisboa velha, é algo espetacular. Você vê vãos do pavilhão de Portugal, por exemplo, numa zona que era antes terreno baldio, lixões de terminal de container na Anamara, uma região rica, muito rica, com arquitetura moderna. Você sai do metrô, olha aquilo lá e fala, mas que mundo eu estou? Bem próximo ao mosteiro dos Jerônimos, onde estão depositados os restos mortais de Vasco da Gama, né? O grande circunnavegador português, e também Luís de Camões, e também os reis de Portugal. Quer dizer, essa coexistência entre o histórico e o moderno me fascinou em Portugal. É incrível, é incrível. E mais, eu quero dizer para vocês um registro. É a 4ª vez que eu fui a Portugal. Eu quero dizer para vocês, essa última vez me enriqueceu demais o que eu vi de estrangeiros, francês, inglês, chinês, alemão, japonês. É muito, 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 muito grande. Todas as ruas do Porto, todas as ruas de Viseu, de Lisboa, cheias de gente. Cheia de gente. Por quê? A relação custo-benefício é ótima. Comida boa, barata, hotelaria boa, barata. Segurança. Sem dúvida alguma. Sem dúvida, isso aí. Essa sensação fora do Essa Brasil sensação, faz a diferença. você vai cruzar a rua, você passa naquelas, eles chamam de passarela, nossas faixas de segurança. Você passa na passarela, o cara para e acabou, te obedece, cara. Não tem essa de você pôr a mão, é tudo questão de educação. Agora eu quero retratar, estava falando, não é gozação isso que eu vou dizer. As mulheres em Portugal, os moçoilos também, os moçoilos, digo moças também, todos rapagões, sabe? Raparigas lindas, bonitas, sabe? E prestando serviço em lojas de departamento, na recepção dos hotéis, nas cozinhas, nos bares, tudo com altíssima educação, altíssimo nível. Aí eu tive a oportunidade de pegar por uns 3, 4, encontrei brasileiros. O que eles estão fazendo lá? Curso de doutorado, pós-doutorado, tá? Doutorado, pós-doutorado, vivendo lá. Por quê? Vida melhor, boa, barata e oportunidade de estudar. Sabe? É um outro enfoque. Eu queria dizer o seguinte, Zé, desculpe me alongar um pouco, mas nós só temos uma solução no nosso país. É transformar educação em investimento. Formar os nossos professores e cada vez mais estimular que Ana Mária volte a trabalhar como professora, que o Zé Geraldo volte a ser trabalhador como professor, que o Santiago volte a ser trabalhador como professor, porque isso é que dá formação às pessoas. Se nós não fizermos isso, não adianta, nós vamos continuar a enxugar, sabe, gelo. Essa é a minha opinião. Obrigado pela oportunidade. Mas imagina, Zé Isso Geraldo, é cultura, hein? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. E é o que enriquece também todo o programa, o conteúdo do programa, por ter você passar pra gente essa experiência, né? E vamos em frente, que temos aí vários temas de destaque no dia de hoje. Entre eles, uma polêmica. Mulher que foi pivô da morte do cantor Dan Nunes, por ser considerada participe indireta do crime, foi presa em Santos. E a Câmara pagará bonificação a funcionários públicos. Temos também o tema da ressaca, alerta de ressaca para esse final de semana. Mas você que está nos ouvindo pode participar e interagir conosco aqui no Bom Dia CDL, certo, Diana Novaes?
Certo, Zé. Bom dia, Zé. Bom dia aos ouvintes da Santos FM, aos companheiros de bancada, Namara, Ronaldo, Zé Geraldo, que voltou para nós. Bom, para participar do programa é muito fácil. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. A nossa página no Facebook é a CDL Santos Praia e você pode baixar o aplicativo da Santos FM para participar do programa. É isso aí. Então, vamos ao primeiro destaque sobre uma prisão polêmica, no meu entendimento, né? E que é da ex-mulher do Thiago Batista de Barros, assassino já condenado pela morte do cantor Dan Nunes. Teve a prisão preventiva decretada e cumprida na manhã de ontem em Santos. Segundo o advogado de defesa de Thiago Batista de Barros, o Alex Ostendorf, a Elise Chicheri teria sido classificada como partícipe do crime, mesmo sem envolvimento direto. No mandado de prisão, a justiça entendeu que Elise deveria ser presa por não comparecer ao julgamento de Thiago Batista, por ter no celular onde há provas de que participou do crime e que suas declarações causaram séria perturbação, aí abre aspas, trazendo reforço à sensação pública de que se vive uma sociedade impune e eticamente apodrecida em seus valores morais, como família, fidelidade, liberdade e responsabilidade. Aí tem duas vertentes. Eu não sei exatamente o teor das mensagens que o celular da Elise, agora presa, contém. Eu não sei até que ponto ela chegou para estimular, não é, o crime, tá? Mas por outro lado, isso me lembra algumas distorções jurídicas, somente dos anos 70, não é? Em que se criou a figura da legítima defesa da honra, em que o julgamento, ele às vezes tem mais foco na mulher, muitas vezes vítima do assassinato, da violência doméstica, do que no próprio criminoso. Fica aí, vou começar com a Namara, mulher, para comentar esse caso. Um caso, depois de ouvir o José Geraldo falando de Portugal, falando tanta coisa boa que ele falou de lá, comentar este caso é realmente uma coisa chata, eu diria. Chata porque, você vê, eu entendo isso que você está falando, Zé. Acho que realmente a gente tem que estar atento aí aos movimentos da justiça, a qualquer questão preconceituosa mesmo que gira em torno da mulher, porque a gente sabe que tem sim. Isso é muito forte, e em qualquer momento vem à tona essa coisa de que a mulher ela acaba provocando, de que a responsabilidade fica na mulher. Mas esta moça, ela se manifestou publicamente, né? Ela acabou ela mesma se colocando como alguém que vinha fazendo esse jogo duplo entre os dois jovens, né? Então, assim, é triste. Eu diria ali que, assim, foi de muita irresponsabilidade da parte dela também. Quer dizer, a gente não sabe o que se passou aí nesse meio, porque a particularidade, a intimidade é algo inviolável também, é algo que é difícil é impossível a gente acessar e saber realmente o que ocorreu, o que ocorre, não é? Eu diria que é um caso extremamente delicado, não é? Manter essa prisão ou a condenação desta moça vai depender realmente do que contém neste celular, das provas, vai depender das provas, obviamente. Agora, fica aí essa questão, né, moral, essa questão da incitação, e aí mexe com valores, mexe com as pessoas, mexe com a sociedade, mexe com essa questão familiar também. Veja, ela, neste jogo duplo que ela vinha fazendo, que ela mesma, né, se colocou como fazendo isso, ela abre aí uma situação bastante constrangedora para o ex-companheiro dela, né? Cria aí uma situação. Lógico que isso não vai justificar nunca uma morte. Nunca vai justificar a atitude dele, obviamente. Até porque as pessoas têm que ter responsabilidade. Isto é uma clara demonstração de desequilíbrio. Do quanto, e aí isso eu estendo, né? Do quanto a gente vive momentos mesmo de desequilíbrio, do quanto as pessoas não se preparam, do quanto a gente não se trabalha, do quanto a gente não aprende a lidar com as nossas emoções no nosso dia a dia.
Então isso é uma coisa séria também. E a demonstração, a atitude deste moço é uma clara demonstração deste desequilíbrio. Agora, independente, veja, a moça podia falar o que ela quisesse, incitar, nunca vai justificar ele matar, ter matado o outro, né, o cantor. Então, assim, realmente uma situação delicada, complicada, né, e que acaba mexendo com todos nós pela exposição que ela mesma se colocou, né, assim, fica algo, agora vai depender das provas. Claramente vai depender das provas, porque a atitude dele jamais poderia ser justificada, inclusive por essa incitação dele, isto não caberia, né? Eu, particularmente, já quando investigação na delegacia, eu já imaginava que essa moça ia se complicar, né? Porque ela assumiu o risco. Tudo bem, concordo com a Ana Mara, não justifica o crime em si, fazer justiça com as próprias mãos não é o correto, mas a fragilidade do ser humano, ela é complicada. Então, uma pessoa que diz assim: olha, eu saía com ele, mas saía com ele também, com o outro também. Olha, o outro era melhor na cama do que o outro. Isso é muito complicado. O ser humano é frágil. E aí, gente, aí acontece o que aconteceu, né? Então, essa moça, na verdade, ela assumiu o risco, sim, senhor. Assumiu o risco de produzir aí uma coisa mais grave, no caso o homicídio. E correta, na minha avaliação, a justiça ao decretar a prisão dela. E pode ter certeza, vão encontrar muitas coisas no celular. Vão encontrar. E aí, tudo vai ficar muito bem esclarecido, na minha avaliação. Em apoio aqui, a Ana Mara e o Ronaldo Santiago acabaram de falar, a gente tem que fazer uma regressão no artigo 29 do Código Penal. Todo aquele que, de alguma forma, direta ou indiretamente, contribuir para que haja um ilícito penal, ele responde, mesmo que involuntariamente. Ou seja, ela corre o risco daquele chamado dolo, sabe? Eventual. Dolo ou eventual. Seja, ela estabeleceu uma dissídia, uma discórdia entre dois homens. Quer queira, quer não queira, em linguagem chula, significa o pivô do crime, não é? Na realidade, ela vai responder por isso. Agora, o que salta aos olhos é que pela primeira vez eu vi isso aqui em Santos, quer dizer, uma pessoa, uma mulher, e quantos crimes passionais já houve aqui nessa terra, não é? Uma pessoa que foi o pivô do crime ser chamada às falas, não é? Porque, na realidade, ela instigou um contra o outro. Mas, o parecer, em termos de psicologia da Ana Mara, é perfeito. Nada justifica um sujeito não ter controle das emoções e pegar uma arma e traiçoeiramente, porque o tiro foi traiçoeiro por trás. Dizer que ele queria machucar só... Não, não ou existe. assustar não pode. Ele impossibilitou a vítima de qualquer defesa. A vítima nem viu, o tiro atingiu a vítima pelas costas. Atira na perna, né? Agora, a conduta dessa coautora, quer dizer, nós podemos aí desenvolver uma juridicidade. Não é porque a lei não diz especificamente neste caso, mas a lei, esse artigo 29, ele é amplo, permite essa interpretação, ou seja, nós temos que entender o seguinte: tem que ter justiça, porque ela contribuiu. Se ficar provado que ela, de fato, se tiver um celular, como vocês estão dizendo, que ela escreveu, instigou um contra o outro, não tem a outra, ela vai responder sim. O juiz agiu, sob o ponto de vista técnico, agiu corretamente. Bom, porque digo que é o seguinte, do ponto de vista aqui dos analistas, eu deixo que ficou bem claro, eu vou nessa linha também. A opinião dos três fecha um conceito, um senso a respeito do que aconteceu. Foi uma atitude responsável mesmo, e atitudes responsáveis cabe uma resposta à altura. Você tem que responder pelos seus atos irresponsáveis. Mas, se você que está nos ouvindo discorda ou concorda ou quer acrescentar mais uma coisa a essa discussão, você pode entrar em contato conosco aqui nos canais de comunicação. Vou até aqui tomar a frente, né, Jana? 991406444, WhatsApp, telefone 33459507. Eu só queria acrescentar o seguinte: a Jana tinha o Dan Nunes como amigo, né? Eu sou amigo do pai dele, o Silvio,
E eu conheci a mãe dele, engraçado, numa Copa de Futebol de uma emissora aqui da TV, conheci a mãe e a filha do Dan, inclusive no colo da mãe, no Dia das Mães, né? Que estava vendo um torneio lá no Rebouças, e eu conheci. Então, você vê o jeito que essa família ficou, uma família de bem, você entende a brutalidade desse crime, além da covardia, evidentemente, não é? Então não cabe atenuante ao autor do crime, mas no mínimo a atitude da Elise, ela não justifica a atitude, mas explica com clareza por que as coisas chegaram a esse ponto, evidentemente pela até a índole do criminoso, que da maneira como foi feita, chegou a debochar dos pais do Dan Nunes, né? Então, pelo menos esse capítulo está encerrado. Espero que a justiça permaneça sendo rígida neste sentido. Bom, vamos ao primeiro intervalo comercial aqui do nosso programa de hoje, às 7h20. Bom Dia CDL volta já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h22, é o Bom Dia CDL, realização da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. A participação dos comentaristas da quinta-feira, hoje bancada completa a partir de hoje, com o retorno do Zé Geraldo Barbosa de Portugal, ele que é engenheiro advogado, mestre em Direito Ambiental, a psicóloga advogada Ana Mara Simões e o advogado e chefe do DEFEMP, Departamento de Fiscalização Empresário e Obras Viárias da Prefeitura de Santos, Ronaldo Santiago. Comigo Zé Torquato, Rick Santos e Giana Novaes, o time de comunicação da CDL Santos Praia, que cumpre aqui o seu dever comunitário de informar, debater os temas relevantes para a nossa comunidade da Baixada Santista, com temas relevantes do nosso país também, sempre vindo à tona por aqui. Bom, o Jornal Tribuna traz hoje, a mídia também, inclusive a Prefeitura já emitiu um alerta, SMS, e programou uma panfletagem para hoje. Existe um risco de ressaca, não é? A ressaca é tida como certa nesse final de semana, por conta de um ciclone extratropical que está atingindo aqui a região, o nosso litoral. Porém, não se sabe a intensidade da ressaca. O alerta é que vai ser uma ressaca, pode chegar nos mesmos moldes das mais agressivas que nós tivemos agora recentemente, não é? E a gente vê, eu vou começar com o Zé Geraldo Barbosa, que tem aí familiaridade com a área ambiental, não é, Zé Geraldo? E foi até muito veiculado em termos de mídias sociais e até na campanha política mesmo, né? Uma certa responsabilização da prefeitura pelo fenômeno, não é, das marés, porque tinha que haver um alerta e tal. Me parece que isso está sendo feito, né? Mas eu acredito que isso não acrescenta muito para a discussão, né? Porque as causas são diversas, né? E aí falam da dragagem, falam muitas coisas, evidentemente o aterro da área, a conurbação da ilha, tudo isso influi, não é? Mas é que nós temos um problema concreto que você já propôs aqui algumas soluções e gostaria que você se manifestasse mais uma vez sobre esse tema, por favor, Zé Geraldo. O dia que nós, seres humanos, pudermos conviver de uma forma pacífica, respeitosa, com dignidade com os demais seres viventes do planeta Terra, com certeza uma série de catástrofes, de acontecimentos dessa ordem não ocorreriam. Tudo isso é decorrência do famoso efeito estufa. Também, principalmente, a força. Claro está que subsidiariamente pode ter havido ou há uma interferência da dragagem do canal. Claro, não é? Mas, sobretudo, é o efeito do aumento do volume das águas. Esse que é um fato. Agora, como é que interage isso em termos de maré? Como é que interage isso em termos de velocidade dos ventos? Como é que interage isso com o solo de Santos? Como é que interage isso com toda a bacia hidrográfica da Baixada Santista? Porque você não pode ver só o canal de entrada da cidade, somente o ponto de vista do canal. O que acontece ali, quando aumenta a maré, ela também ocorre na região da Zona Noroeste, ocorre sim na Vila Margarida em São Vicente, ocorre sim no Catiapomã de São Vicente, ocorre sim na Praia Grande. Isso tem que ser visto nos 250 quilômetros que fazem parte da bacia hidrográfica dessa região.
não é? É muito prematuro os achistas disserem, não, vamos construir um molho assim, um molho aqui, um molho acolá. Voltando à terra dos nossos ancestrais portugueses. Se você for em Funchal, na Ilha da Madeira, você vai ver as maiores obras em termos de conquista ao mar, por exemplo, como o aeroporto na ilha de Funchal. Coisa espetacular. Você vê na ilha de Funchal aquelas encarpas que lembram muito morros de Santos, com cerca de 75 túneis, viadutos, etc. Você vê o controle das enchentes que eles têm lá em Aroca. Você vê o controle também lá na região do Douro, lá na cidade de Porto, eles também têm problema de enchente, eles têm controle. Enfim, você vê as obras executadas pelos portugueses aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema, Copacabana e no Aterro da Glória, não é? Você vê as obras feitas na Holanda, porque a Holanda é um país submerso praticamente. Então isso requer, Zé, engenharia, isso requer a coleta de todos os dados, a coleta de informações. Não é uma universidade qualquer que pode ensinar. O que está fazendo a Unisantos é uma grande coisa em termos de dar as informações, de a probabilidade de ocorrência O levantamento é do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Universidade de Santa Cecília, NPH. Ela vai constatar o acontecimento, não é? O fenômeno da natureza. Mas ela não está propondo solução, porque a solução independe dela. É isso que eu quero dizer. Sabe? O que nós temos que ter é mais gente estudando isso, mais universidades, sermos humildes para compreender isso. O que a prefeitura tem que fazer é, com base nesse informe, alertar a população do entorno da probabilidade de ser violenta essa ocorrência desse fenômeno da natureza, e aí pedir para, no mínimo, tirar os carros das garagens, ou sei lá, se for caso evacuar, não sei te dizer qual seja. Mas a Defesa Civil da prefeitura tem expertise suficiente para saber como agir. Agora, com 24 horas de antecedência, eles vão agir com esse prazo de 24 horas. Tenho certeza disso. Agora, a solução técnica, se você perguntar para mim, eu vou dizer para você, eu não sei, Zé. Eu não sou expert nisso. Eu tenho que ser humilde e dizer assim, os especialistas têm que dizer, vai construir um molho, 2 molhos, 3 molhos, não sei. Sabe? Isso aí é coisa de achismo. Isso é coisa de fofocagem no bom sentido. A gente tem que ser humilde e dizer assim, eu não sei como deve ser feito. Quem deve fazer isso são os especialistas. Não é Zé Geraldo, não é Zé, não é Rick, não é Ana Mara, nem Ronaldo Santiago. Já parafraseando o mestre Sócrates, né? Que era extremamente humilde, mesmo com toda a sua sabedoria reconhecida na Grécia Antiga. De tudo que sei é que nada sei. A vida é aprendizado constante antes você admitir que o seu desconhecimento do que informar erroneamente. Isso nós não temos o direito de fazer. Perfeito. Eu acho que essa parceria, Prefeitura, Santa Cecília e a Defesa Civil, né? Enfim, alertando a população da ocorrência aí da ressaca, efetivamente ajuda e muito, né? Para evitar o que ocorreu recentemente aí a água invadiu, inclusive, as garagens dos prédios, de clubes, etc. E teve gente com prejuízos, né? Acredito que, concordo com o Zé Geraldo, tudo que você for fazer hoje é tudo paliativo. Não existe uma solução prática para isso. Para combater a força da natureza, o que você faz? Né? Se tivesse solução para isso, você teria solução para os tufões da vida, para maremoto, para terremoto e etc. E não existe, né? Então, veja, concordo, existe estudos nesse sentido para tentar verificar uma solução prática para a coisa, mas eu não vejo uma solução prática, não. Eu acho que a força da natureza, ela quando vem, ela vem arrebentando mesmo, e a gente tem que ter o que vai ser feito. É comunicar as pessoas, para que as pessoas tirem os carros das garagens, tenha precaução, para que depois não fale, olha, eu não fui avisado. Não, está sendo extremamente alertada a cidade para que, caso ocorra, as pessoas já estejam preparadas. Esta eu acho que é uma função obrigatória, necessária, alertar, já com a experiência das últimas ocorrências que foram drásticas, causaram enormes prejuízos, danos às pessoas, enfim. Agora, eu concordo plenamente com o José Geraldo de que realmente tem que se buscar soluções.
Veja, não dá, claro, quando a gente está falando de alterações da natureza e causadas por irresponsabilidades humanas ao longo da história, né, da humanidade, quer dizer, a gente não está falando de soluções simples, obviamente, mas de soluções que necessitam de especialidade, de especialização. Então não é qualquer solução. Eu acho sim, a Prefeitura de Santos, no caso, está com um problema muito sério na mão. Eu já falei isso em outra ocasião. É muito, mas muito, muito, muito sério realmente o que está acontecendo. E acho que tem que ter toda essa humildade mesmo e buscar, mas buscar em outros universos ajuda para realmente lidar com essa questão. E não só, óbvio, numa perspectiva informativa de alertar, ou né, preventiva também, que você não previne grandes coisas. Pode prevenir tirar o carro da garagem, mas o que vai acontecer é totalmente imprevisível, né? Então, assim, acho que é um problema seríssimo que a Prefeitura de Santos está na mão e que demanda, sim, a busca de ajuda externa. E não é problema só da Prefeitura de Santos, não, viu, Zé? Isso aí é da costa toda litorânea, entendeu? Vamos falar de Ilha Comprida aqui. Ilha Comprida está sofrendo barbaridade com isso. E o Nicolau Obeide é testemunha. Ele é especialista. Exatamente. Ele pode vir aqui e falar o que está ocorrendo na Ilha Comprida. Bom, 7h32, tem mais um tema referente aqui à nossa cidade. É o seguinte, a Câmara de Santos vai pagar bonificação a funcionários públicos. A mesa diretora da casa, formada pelos vereadores Manuel Constantino, o presidente do PSDB, Hugo Dupré do PSD e Marcelo Del Bosco do PPS, concedeu gratificação especial mensal até dezembro próximo a 65 servidores do Legislativo, no valor de R$990. Em 3 meses, a despesa extra calculada vai atingir R$193 mil. A bonificação foi publicada na terça-feira no Diário Oficial. O Ministério Público monitora a situação na Câmara de Santos. Até janeiro próximo, o Legislativo terá que demitir todos os funcionários de livre provimento sem características de assessoramento, chefia e direção. Ou seja, pessoas comissionadas trabalhando em cargos técnicos operacionais que deveriam ser ocupados por concursados. Decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJ São Paulo, após julgar a ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, promovida pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, que avalizou a ação impetrada pelo promotor de Justiça de Santos, Eduardo Taves Romeiro. A Câmara foi procurada, mas até o início da noite de ontem não enviou uma posição oficial sobre a questão. E aí, Ana Mara? Você sabe que eu fico até um pouco... É presente pelo Dia do Funcionário Público amanhã? Você sabe que quando eu estive à frente do Instituto de Previdência, né, aqui em Santos, essa situação da Câmara, ela, para mim, era insuportável, né, porque inadmissível para mim o cálculo como era feito dos salários, das incorporações na Câmara, e é isso que está sendo apurado pelo Ministério Público. E me causava muita estranheza o Tribunal de Contas nunca reparar isso. Porque a regra de incorporação de tempos atrás, e que a própria Prefeitura fazia, ela, num determinado tempo para cá, mudou com a legislação. Não era mais permitido fazer o cálculo que se fazia, só que a Câmara continuou. E as pessoas passaram a incorporar, como está dado o exemplo aí, uma pessoa que ganha como salário base R$2.000, a partir das incorporações o salário chega a R$30 mil. Quer dizer, é uma coisa assim, é inadmissível, né? Então, e eu fiz o que eu pude nesse sentido, porque a gente pagava as aposentadorias, né, no Instituto, paga, e essa conta todos nós servidores pagamos, a conta desses altos salários. Bom, agora esta bonificação, me parece aí o argumento usado é de que isso já era feito, esse do já era feito, meu Deus, não quer dizer que tenha que ser eternizado. Isso a qualquer tempo pode ser mudado, qualquer regra pode ser mudada, e no momento de crise que a gente vive, quer dizer, não justifica um abono de R$990, porque as pessoas vão trabalhar também no recesso. Meu Deus, as pessoas têm férias, as pessoas têm trabalhado, a pessoa trabalha para receber.
Quer dizer, então, eu acho, e no momento que a gente vive, a prefeitura passa por uma situação complicada, né, com o orçamento público. Então, acho que era talvez o momento de se rever essa bonificação que vem sendo dada há anos, né? Então, talvez sempre é uma boa oportunidade para se rever os atos públicos. Bom, a sociedade torce o nariz para esse tipo de coisa e com toda razão, não é? Eu entendo o seguinte, Zé, nós estamos vivendo novos tempos, não é? Todos nós, brasileiros, que pertencemos à nação brasileira, estamos sendo chamados a nos sacrificarmos numa série de coisas em termos de renda, em termos dessa perda de qualidade de vida que nós todos estamos sendo submetidos. Eu entendo que este ato da Câmara Municipal de Santos é um desrespeitoso a toda a sociedade santista, porque quem vai pagar isso somos nós, eu, você, todos aqui presentes que pagamos impostos, tributos municipais também. Isso é um escândalo, porque só o legislativo recebe esse apoio e os funcionários do executivo não? É claro que eles vão reclamar lá na frente, claro que isso vai aumentar o custeio da mão de obra da prefeitura, aí vai a responsabilidade sobre os membros do executivo. Tá tudo errado. A presidência do Conselho da Câmara Municipal de Santos tem um importante papel. Os senhores vereadores também têm que combater. Se nós fôssemos uma sociedade atuante e ativa, todos nós teríamos que ir para a rua, nesse exato instante, protestar veementemente. Mas não é só o operário, o gari da prefeitura, os sindicatos do executivo, todos nós santistas, porque é um absurdo isso. Eu não entendo como é que pode. Isso está prejudicando muitas crianças que vão deixar de tomar leite. Muitas pessoas que vão deixar de ter a sua calçada arrumada por parte do poder público. Muitas pessoas que não vão ser atendidas no PA. Muitas pessoas que vão ter falta de remédio. Por quê? Por um ato desse de aumento que se incorpora, como diz a Ana Mara, ao salário dele. Quer dizer, ele entrou num concurso de 2.000, ganhando 2.000 na Câmara, vai incorporando daqui a 10 anos, ele está ganhando 30 mil por mês. Tem casos assim, Zé. Isso é o crime da mala, isso é um escândalo. Na terra da liberdade e da caridade não pode existir isso. Eu fico preocupado, acho que o inconformismo ele tem que ser realmente exposto aqui, né? Mas eu fico bastante preocupado com os direitos adquiridos, né? Nós já vimos no passado várias dessas pessoas que recebem salários pequenos, mas que com as incorporações acabam uma remuneração estratosférica, né? Entrando na justiça e a justiça mantendo esse direito do funcionário, né? Então eu vejo essa bonificação, se ela veio sendo paga em anos anteriores, ela se tornou o quê? Ela se tornou um pagamento habitual e que, portanto, não tem como, a não ser se você mexer na legislação. Tem que mexer na legislação, aí é uma coisa, aí vou concordar com isso. Agora, cortar a bonificação, cortar o salário, simplesmente porque o salário é acima do limite, do tolerável, aí eu não concordo de jeito nenhum. A gente tem que respeitar os direitos adquiridos dos funcionários para que a gente possa ter aí uma vivência harmônica. Agora, detalhe, hein? Eu acho aqui, nós temos... Ontem o Renan Calheiros, em hipótese alguma eu concordo com esse cidadão, mas ele disse o seguinte: nós precisamos aqui respeitar os poderes. É verdade, poder executivo, legislativo e judiciário. O que acontece hoje é que o Ministério Público também muito detalhes, tenta influenciar muito no poder executivo, né? A gente precisa também ter um pouquinho de respaldo no poder executivo, né? Tem lá os seus cargos em comissão, a ação ela foi julgada procedente, a prefeitura e a Câmara tem que se adequar? Tem que se adequar, mas eu acho que a gente tem que respeitar os poderes. Eu entendo o seguinte, eu vou ser muito rápido. O que é legal, o que é ilegal? Você vai dizer, tem lei? Né? Porque esse conceito de direito adquirido é muito amplo.
você tem que ver sobre a legalidade a questão de juridicidade. O que é juridicidade? São os conceitos e os princípios estatuídos na Constituição Federal do país. E diz que todos nós somos iguais perante a lei. Então por que os servidores do Legislativo são mais iguais do que aqueles do Executivo? Porque aquele que trabalha no poder público, no poder público, o funcionalismo do poder público, tem mais direito do que aquele que trabalha na iniciativa privada. Por que isso? Há uma desigualdade. Tá perfeito, Zé. Eu acho que tá permite. Nós temos que ver o conceito dos princípios da Constituição e do ordenamento jurídico do país. Se é legal ou ilegal, uma lei, uma resolução, não sobrepõe a Constituição. Data vênia, senhores juristas, senhor gestor, presidente da Câmara Municipal de Santos, data vênia ao Departamento Jurídico da Câmara, nota 0, sem lauda. Eu acho que, eu concordo com o Zé, esse inconformismo ele é salutar e é saudável. O detalhe é o seguinte, existe uma legislação que faz essas incorporações. Não tem saída, gente. Ou a gente reformula toda a legislação da Câmara para evitar esse tipo de incorporações e para se chegar nesse valor absurdo dos salários que se mencionaram aqui, não é? Então, eu penso que a gente precisa fazer a reformulação da legislação. E a Ana Mara foi bem, ela foi presidente aí, ela sabe. Não, em nenhum momento a gente está propondo que se corte por cortar, de jeito nenhum. Até as incorporações, o que eu questiono é exatamente a interpretação dessas incorporações. A Prefeitura, o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Santos se adequou à Constituição. A Câmara nunca se adequou à Constituição. Esse é outro fato. Então o Ministério Público está apurando. Ótimo, tem mais é que apurar. Tribunal de Contas já deveria ter apurado, nunca apurou. Agora, essa questão da bonificação, nada impede uma mudança de lei. Óbvio, nada impede, nada. As leis estão aí, elas estão aí para ser cumpridas, mas elas podem ser mudadas a qualquer tempo. Não tem aquele ditado querer é poder? Às vezes poder não é querer, né? Não, tem esse entendimento de que pode, é lei, mas a lei pode ser mudada a qualquer tempo. Mas enquanto não é, cumpra-se. Bom, 7h42, vamos dar uma passadinha aí nas balsas e estradas? Balsas e estradas. Travessia agora já Betioga, uma balsa em operação, tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Travessia São Sebastião e Ilhabela, uma balsa em operação, tempo de espera é de 30 minutos dos dois sentidos. Vamos às balsas Santos Guarujá, são 6 embarcações operando, tempo de espera de 20 minutos em ambos os sentidos da travessia. Nas estradas Anchieta, lentidão sentido São Paulo, do quilômetro 22 ao 17 e do 13 ao 10, devido ao excesso de veículos. A operação normal é a 5x5. Na Imigrantes, atenção, obras no quilômetro 46, sentido São Paulo, devido a isso, as faixas da esquerda estão bloqueadas. Só faixa direita e acostamento, nesse momento, liberado para o tráfego. Só as informações de balsas e estradas aqui no Bom Dia CDL, que para um breve intervalo volta já. 7h43. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h45, seja bem-vindo ao Bom Dia CDL mais uma vez. Vamos ao vivo todos os dias, aliás. Segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, aqui na Santos FM 92.5. E temos o apoio cultural da Home Life, especialista em home care, atenção domiciliar, especialidade da área de saúde, que consiste no atendimento domiciliar ao paciente de diversas complexidades, da mais simples à mais complexa mesmo, até em termos de terapia intensiva, tem equipe multidisciplinar, que não é só de médicos não, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas e muito mais. É muito amplo o conceito da atenção domiciliar e do home care também, que a Home Life executa com excelência. São 10 anos, uma empresa plenamente consolidada, com alto padrão de atendimento, medicina humanizada à sua disposição e da sua família, atuando em Santos e também na região de Ribeirão Preto, além da Grande São Paulo. A unidade de Santos da Home Life fica na Costa 146, 17º andar. O telefone é 32026440. Acesse homelife.com.br. Vamos agora aos destaques do noticiário nacional. Por 7-4, o Supremo rejeita a possibilidade de desaposentação. Vou começar com você, Ronaldo Santiago. Olha, na verdade a decisão aí, na minha avaliação, não foi muito técnica não, foi extremamente política. E por que isso? Para salvar o país, não tem saída, gente.
Isso aí foi derrubado porque se isso vai, uma vez a decisão favorável, o impacto disso na Previdência seria uma coisa gigantesca. E aí a falência era imediata, né? Então, eu penso assim, a contribuição, o cidadão, ele é aposentado, ele se aposentou e voltou a trabalhar. A contribuição atual que ele quer fazer a revisão, né, para o benefício dele, para aumentar o benefício da aposentadoria anterior, na atual ele contribui, é uma coisa solidária, né? O INSS é uma coisa solidária, ele contribui não é para ele, mas é para manutenção da Previdência de uma forma geral, né? Então esse impacto, na minha avaliação, ia ser uma coisa catastrófica para o país, né? Catastrófica. E aí a decisão vem, na minha avaliação, política e não técnica. Voltando aí à questão da lei, né? A lei que prevê as aposentadorias, ela não prevê a desaposentação. Então, na verdade, seria uma decisão, uma medida pela via judicial. Então, o que está em discussão também é isso. Não existe lei amparando este instituto da desaposentação. Além do que você falou, né, tem vários aspectos. Na verdade, a questão da previdência, da aposentadoria, você imagina como é que você controla um sistema que você se aposenta por uma regra. Daqui a pouco você não quer mais estar aposentado, aí você quer voltar para o mercado de trabalho. Aí daqui a pouco você tem direito a receber um pouco mais. Quer dizer, é algo que fica muito difícil realmente você administrar neste país. Claro que para os aposentados, então tem que se pensar numa outra regra. O aposentado que quer voltar para o mercado de trabalho, talvez ele não tenha que contribuir ao INSS. Ou parte. Enfim, ou apenas parte, é uma outra discussão. Mas o que tá, essa questão, né, da desaposentação, e realmente isto vai criar problemas seríssimos e debates, inclusive, e questões, pendências judiciais, porque tem aquelas pessoas que já estão recebendo o benefício, né? Já foram beneficiadas com o Instituto da Desaposentação, mesmo ele não sendo algo, né? Agora. Que fala de devolução do dinheiro, isso, está se falando, quer dizer, de cortar este benefício. Então, as pessoas que hoje estão recebendo a mais, isto vai ser cortado, e tem aí a discussão em torno de devolver ou não o dinheiro recebido. Quer dizer, então acho que isso ainda vai dar muito pano para manga, né? Mas é um tema que... e outra questão. Como que você pode aprovar aumento de orçamento, gasto, né, gasto público, sem que haja uma previsão orçamentária também para isso? Quer dizer, então eu acho que a decisão, na minha opinião, ela é correta, porque senão você inviabiliza o país. Claro, se começa a aprovar aqui sem previsão orçamentária, quer dizer, não tem amparo legislativo, não tem previsão orçamentária, então é impossível. Um dos entendimentos dos ministros foi que essa matéria caberia ao legislativo, não ao judiciário. Sem dúvida alguma, Zé, porque, veja, não há previsão legal. Também nada proíbe, mas também nada permite, né? Partindo da premissa que aquilo que não é proibido é permitido, seria tecnicamente, sob o ponto de vista estrito da lei, aí é que eu me refiro, Ronaldo, seria permitido. Mas não é só isso. Aí entra aquilo que a Ana Mara falou, ou a previsão orçamentária, a lei que define o que é aposentadoria, na lei 81.233, se não me falha a memória, né, Ana Mara? Essa lei, aquela lei que estabelece lá as contribuições previdenciárias, porque o benefício previdenciário é resultado de um cálculo atuarial também, não é? Isso prevê toda uma legislação específica. Agora, por outro lado, veja, aí que nós temos que ver, eu estou me referindo aí ao acadêmico, estudante de direito, e agora está prestes a fazer o exame da OAB, o Ricardo Rick, não é? O seguinte, eu queria dizer, embora haja resoluções, tá? Atos administrativos e mesmo lei infraconstitucional, nada disto que eu estou te dizendo supera aquilo que está estatuído, escrito na Constituição. Você tem que interpretar a Constituição dentro de um conjunto de princípios
tá? Envolve inclusive o seguinte, a solidariedade, a dignidade e principalmente é isso que nós temos que começar a discutir, nós cidadãos brasileiros, sobre o princípio da isonomia. Todos nós somos iguais perante a lei. Não tem essa de um ter imunidade parlamentar em função do cargo público que ele ocupa, ter uma série de privilégios ou não. Não se trata disso. Então, a desaposentação, ela teria que ser construída sob o ponto de vista legal, legislativo. Teria que estipular os critérios e as condições. Bom, deixa eu falar com você, em termos de benefícios de saúde, quero te lembrar que temos aqui na Baixada Santista, na região de Campinas, com um atendimento nacional, uma rede credenciada altamente qualificada, né? Nós temos a APO, Planos Odontológicos Empresariais, é uma empresa referencial que, por exemplo, é do Grupo Mendes, do Jornal Tribuna, do Complexo Santa Cecília, de empresas da área portuária, empresas importantes realmente da nossa região, e a própria CDL Santos Praia é parceira da APO, Planos Odontológicos Empresariais. Você pode conhecer, não é? O que a APO pode fazer por você e pelos seus funcionários. Dá uma olhadinha aí no site, apoodonto.com.br ou ligue 2104-4000. Às 7h53, vamos falar de esporte no nosso programa. É com você, Ricardo Martins. Bom dia! Opa, legal, bom dia, Zé. Bora para apoio cultural de Armazém 26, bora falar de futebol. Ontem, jogos de ida nas semifinais da Copa do Brasil, jogando em casa. O Cruzeiro foi surpreendido e perdeu 2-0 pro Grêmio, resultado espetacular do time gaúcho, que pode até perder por um gol de diferença. Quarta-feira que vem jogando em seus domínios, que o Grêmio estará mais uma vez na final da Copa do Brasil. E tudo leva a crer que a final vai ter novamente um encontro entre gaúchos e mineiros. Isso porque o Atlético Mineiro, fora de casa, venceu o Internacional no Beira-Rio pelo placar de 2-1. Com isso, o Grêmio e o Atlético Mineiro levam vantagens para os jogos da próxima quarta-feira, jogos de volta da semifinais da Copa do Brasil. Pela Copa Sul-Americana, o Curitiba está eliminado e a Chapecoense classificada à semifinal da competição. Jogando ontem na Arena Condá, grande vitória da Chape sobre o Júnior Barranquilla, a Chapecoense na semifinal da Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, rodada que acontece no sábado e também na segunda-feira. São Paulo joga segunda-feira contra o América Mineiro, mais uma vitória, matematicamente São Paulo estará livre do rebaixamento. No sábado, 4h30 da tarde, no Itaquerão, o Corinthians enfrenta a Chapecoense, que deve vir com um time alternativo, até porque o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana já acontece na próxima semana. E o grande jogo da rodada, sem dúvida alguma, vai acontecer no estádio da Vila Belmiro, no Bano Caldeira. Mais de 9 mil ingressos já vendidos. O Santos Futebol Clube enfrenta o Palmeiras. O técnico Dorival Júnior deve contar com aquilo que tem de melhor. Ricardo Oliveira ontem já treinou com os companheiros, ainda sente dores musculares, mas deve ir para o jogo. Pelo lado do Palmeiras, a única dúvida é no gol. Joga Wagner ou o goleiro formado nas categorias de base do Palmeiras? A tendência é que o campeão paulista contra o Ituano entre em campo. Portanto, o Campeonato Brasileiro tem a sua rodada no sábado, a maioria dos jogos, né? E também na segunda-feira com os paulistas em ação. Eu falei de esportes, falei de futebol, para apoio cultural de Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, no centro de Santos, Praça da República, número 35. Você liga, a gente entrega para você. 3221-3396. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, tem o café e açúcar. Um grande abraço, uma ótima quinta-feira. A ressaca tá chegando aí. Tchau, Zé. Obrigado, Ricardo Martins. Nosso especialista em esportes aqui no programa Bom Dia CDL. E nós temos também a participação dos nossos ouvintes. Não é, Giana? Vamos lá, vamos reproduzir a participação dos ouvintes do nosso programa que vão interagir conosco. Por favor. Bom, primeiramente é do Mariano Gomes, que até mandou fotos para nós aqui no tablet, dizendo: bom dia a todos da mesa, bem-vindo de volta, Dr. Zé Geraldo. Sindicalistas em hotel de luxo. A farra continua. Estavam hospedados no hotel Windsor Marapende, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com diária R$600. Pelo menos 2 ônibus de sindicalistas metalúrgicos, 90 pessoas. Será que os trabalhadores chão de fábrica concordaria que eles ficassem hospedados em hotel de luxo?
Bom, é o seguinte, o doutor Mariano, ele falou, pô, aconteceu isso, eu falei, então mande lá pra gente debater. Ele foi no congresso médico, não é? E que ele participa de uma associação de médicos, enfim, da área de especialidade dele, que é de cirurgia vascular, cirurgião vascular, não é? Então houve um congresso médico em que ele disse assim, olha, Zé, que estava incluso no congresso, era palestrante, eu fui como convidado, eu pessoalmente achava proibitivo o preço do hotel. Eis que quando ele chegam 3 ônibus de sindicalistas, numa dessas centrais sindicais conhecidas, para se hospedarem no hotel, não é? Com esse patamar, isso chamou a atenção. E a finalidade? Qual exatamente, era um congresso também do metalúrgico? Central Sindical, exatamente. Ô Zé, eu queria até dar outro estímulo pro Rick, ao invés dele... Ele completou também a sua volta. Do Rick entrar como concursado, como motorista na prefeitura, ele poderia também entrar num dos sindicatos aí, fazer carreira, porque tem sindicalista, Rick, viu, Rick, que é hierárquico, passa de pai para filho. O sindicato dos servidores, dos funcionários da saúde aqui em Santos é um caso típico. O sujeito está no comando desse sindicato, Rick, há mais de 40 anos e está passando por filho. A minha mãe ainda era atendente de enfermagem, ele já era presidente do sindicato. Isso é um fato. E também, Rick, o que aconteceu é um estímulo, porque você pode ter uma carreira de vida. Isso é existe gosto, sacanagem, esse tipo de coisa que acontece no sindicalismo brasileiro. Isso aí é o quê? Peleguismo puro. Então, só queria colocar que está em pauta a extinção da contribuição obrigatória, né? Sindical obrigatória. Exatamente. Creio que eles vão mudar um pouquinho, né? Talvez vão para pousadas, não mais para hotéis. Mas fica aí também... De luxo. Mas fica aí também a minha sugestão ao Rick. Ele já teve 2 oportunidades de ganhar dinheiro na vida, se preparar. Uma como concursado na Câmara Municipal de Santos, como motorista. E incorporar as coisas. E o segundo agora entrando em qualquer sindicato aí, especialmente os metalúrgicos. E para encerrar, Jana? Bom, agora é um abraço a Ana Mara Simões, da Helena da Ponta da Praia, parabenizando pelo Dia do Funcionário Público adiantado, né, que é amanhã. Agradeço, Helena, a tua participação, sempre nos ouvindo, prestigiando o programa. Um grande abraço a você. 7h59, obrigado, Ana Mara Simões, Zé Geraldo Barbosa, Ronaldo Santiago, Jana Novaes, Rick Santos, a toda a nossa equipe, você que nos brindou com a sua audiência. Nós estaremos de volta amanhã ao vivo, aqui com o programa Bom Dia CDL, realização da CDL Santos Praia. Um grande abraço e até amanhã. Vem aí Entre Linhas, comando do jornalista Rafael Mota. Tchau, tchau. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.